Vamos resolver o seguinte problema envolvendo a lei de resfriamento de Newton. O exercício é o seguinte: um vinho tinto é trazido da adega que está fria com 8 graus Celsius e deixado em uma sala com temperatura de 20 graus Celsius. Digo, 23 graus Celsius. Se forem necessários 12 minutos para o vinho alcançar 14 graus Celsius, quando sua temperatura atingirá 17 graus Celsius, dado dt sobre dt minúsculo e maiúsculo, obviamente, o de temperatura e o de tempo, igual a K, que multiplique T de temperatura menos Tm, que é a temperatura ambiente. Beleza, então vamos primeiro colocar aqui, obviamente, a lei, né? dt de temperatura sobre dt do tempo, igual a K, que multiplica T menos a temperatura ambiente, que foi dada. A temperatura ambiente é 23 graus Celsius. Beleza? E aí, você nota lá que, no momento que ela é trazida, a temperatura é de 8 graus. Então, nesse momento, você tem uma temperatura de 8 para um tempo de 0. Tempo, colocar aqui tempo e temperatura. Tá? Então, nesse momento, eu posso substituir na equação, depois de, obviamente, destruir essa derivada, para encontrar uma constante. Tá bom? Depois, eu vou substituir o outro ponto. Qual que é o outro ponto? Se forem necessários 12 minutos para o vinho alcançar 14 graus Celsius, quer dizer, 12 minutos depois, o vinho alcança 14 graus Celsius. Aqui é uma outra coordenada, ou seja, aqui é o tempo e aqui é a temperatura. Eu vou jogar esse outro tempo quando eu já obtiver a constante do primeiro ponto, e aí eu vou encontrar novamente o K. Aí, nesse caso, eu vou encontrar o K e não o C. E tendo os dois, eu vou encontrar depois, por fim, qual vai ser o tempo, interrogação, quando a temperatura for de 17 graus Celsius, que é o que ele pede ali no comando da questão. Bora ser feliz? Então, vamos lá. Ó. Primeiro, resolva essa equação diferencial. Ela é separável. Então, você vai ter dt sobre... Este aqui tem o t, que está multiplicando, passa para o primeiro membro dividindo. T menos 23. Separei, coloquei variável temperatura com temperatura. E aqui nós tínhamos K e o dt que está dividindo veio para o segundo membro, multiplicando. A partir daqui você pode integrar ambos os membros para destruir essa derivada. Bom, é uma integral onde a gente pode calcular por substituição algébrica. Porém, a derivada de t menos 23 em relação a t é 1. Então, eu posso aplicar diretamente aqui. Nós vamos ter o seguinte: dt sobre t menos 23, a integral disso vai ser ln módulo de t menos 23. Então, vamos ter aqui, ó, ln, colocar isso aqui, ó, resultado disso, ln módulo de t menos 23. Fechou. Essa integral aqui, ó. Primeiro membro. Agora aqui, integral de K dt é K vezes T mais uma constante arbitrária, que eu chamei de C. Então, o resultado dessa integral está aqui. Tá bom? Vou colocar aqui, ó, asterisco, asterisco, para você lembrar que daqui eu fui para lá. Fechou. E agora você tem que substituir essa coordenada aqui, que é o tempo zero, quando sai o vinho da adega, a temperatura era 8 graus Celsius. Então, eu vou substituir no T minúsculo, que é de temperatura, que é de tempo, 0, e o T maiúsculo, que é de temperatura, 8. Aqui. Então, vamos aqui. Ó. Vamos lá. ln módulo de 8 menos 23, tá aqui, igual a K, que multiplica o T, que é 0, mais a constante. Beleza. Aqui, então, vamos ter, isso implica aqui, 8 menos 23 é menos 15. Módulo de menos 15 é 15. Então, teremos ln de 15 igual a K vezes 0 a 0 mais C. Então, sobrou C. Então, aqui eu já tenho a constante C. Ó. Ela é ln de 15. Eu vou utilizá-la, obviamente, aqui. Então, vamos ter ln
módulo de t menos 23 igual K vezes t, mais a constante que acabamos de encontrar, que é Ln de 15. Ln de 15. Beleza. Então aqui eu vou substituir agora com esta equação, obviamente, que já está mais completa, porque já tem no lugar do C o Ln de 15. Então vamos trazer para cá. Substituiremos agora o T por 12, o T de tempo, e o T de temperatura por 14, lá naquela equação. Então teremos Ln módulo de 14 menos 23 igual a K vezes o T, que é 12 agora, mais a constante, que é Ln de 15. Beleza. Aqui eu posso continuar fazendo Ln de módulo de 14 menos 23 é menos 9. Módulo de menos 9 é 9. Então teremos Ln, aqui, deixa eu continuar aqui, Ln de 9 igual a 12K mais Ln do 15. Se eu passar esse Ln de 15 para o primeiro membro, vamos ter Ln de 9 menos Ln de 15 no primeiro membro. E no segundo membro teremos 12K. Eu posso isolar o K aqui. Vamos fazer isso aqui. Ó. Traz este bolinha asterisco para aqui, bolinha asterisco. Você lembrar que eu saí daqui e fui para lá. 12K é igual a Ln de 9 menos Ln de 15. Tá? Tanto faz fazer a leitura do primeiro para o segundo membro, do segundo membro para o primeiro membro. Tá bom? Ln de 9 menos Ln de 15, eu posso aplicar a propriedade de logaritmo aqui, que diz o seguinte, ó, se você pegar isso aqui e trazer para cá, você pode fazer a diferença do logaritmo como a divisão. Né? Vamos ter assim, Ln de quem? De 9 sobre 15, como um único logaritmo. Tá? Ln de A menos Ln de B é igual a Ln de A sobre B. Então, no lugar dessa subtração, eu coloco a divisão aqui, Ln de 9 sobre 15. Não é Ln de 9 dividido por Ln de 15, não. É Ln de 9 sobre 15. Da forma que eu coloquei aqui. Então, vamos ter Ln de 9 sobre 15 no segundo membro. Agora, vamos isolar o K. E aí teremos K igual a Ln de 9 sobre 15, como sendo numerador. Tudo isso dividido por 12. Fechou? Vamos colocar o K mais alinhado aqui com a fração. Beleza. Então, vou substituir o K por Ln de 9 sobre 15 dividido por 12 aqui. E vamos ter a função. Tá? Obviamente, sem isolar o T agora, né? Sem problema algum. Então, vamos colocar K no lugar de K. E aí vamos ter isso aqui. Ó. Ln módulo de T menos 23 igual a K, que é Ln de 9 sobre 15, dividido por 12, que é o K, né, todo ele, vezes o T, aqui, mais Ln de 15. Beleza? Vamos substituir aqui. Quem vai ser o T, sabendo que a temperatura vai ser 17 graus, ou seja, quanto tempo depois a temperatura vai ser 17 graus? O vinho saiu a 8 graus, a temperatura ambiente é de 23 graus. Quanto tempo depois que a temperatura ambiente agindo sobre a temperatura do vinho que saiu da adega vai fazer com que o vinho chegue a 17 graus Celsius? Tem um tempo para isso, vamos calcular então. Ó. No lugar de T de temperatura, eu vou colocar T17. Lembrando que é ele. E no lugar do T de tempo, vou deixar T. Tá? Ln módulo 17 menos 23. Vai ser igual a Ln 9 sobre 15 dividido por 12 vezes o T, que eu quero descobrir, mais o Ln de 15. Ali. Agora é encontrar este T. Esse Ln de 15 está somando, vou passar para o primeiro membro subtraindo já, tá?
E aqui nós temos 17 menos 23, que dá menos 6. Módulo de menos 6 é 6. Então, teremos Ln de 6 aqui. Ln de 6. Mais Ln de 15, que vai para o primeiro membro, subtraindo, então, menos Ln de 15. Vai ser igual a Ln de 9 sobre 15, dividido por 12, vezes T. Aqui, da mesma forma que a gente aplicou aqui a regra, vai ser Ln de 6 sobre 15, igual a Ln de 9 sobre 15, dividido por 12, vezes T. É assim. Ln de 6 sobre 15, aqui. E do lado de cá nós vamos ter Ln de 9 sobre 15, dividido por 12 vezes T. Agora, isolar o T para ser feliz. Nós não temos muitas opções mais. Então, vamos apagar aqui. 12 está dividindo, vem multiplicando. Teremos 12 vezes Ln de 6 sobre 15. Primeiro membro. Segundo membro. Saiu 12 para cá para vir multiplicando, ficou T vezes Ln de 9 sobre 15. Ou seja, Ln de 9 sobre 15 vezes T. Está multiplicando, vem para o segundo membro dividindo. Aí você tem a opção também de aplicar a regra da potência aqui, tá? Aí fica assim. Ln de 6 sobre 15 elevado a 12. Aplicamos a regra da potência para o logaritmo. Lembrando que a hora que você for usar a calculadora, para obter isso aqui, lembre de abrir um outro parênteses aqui, ou um colchete, tá? Lembre de fazer isso no seu celular aí, ou sua calculadora não vai entender. E aí no segundo membro aqui, você está vendo que o Ln de 9 sobre 15 está multiplicando por T, vai passar para o primeiro membro dividindo. Então vamos ter isso aqui. Tudo isso dividido por Ln de 9 sobre 15. Tudo isso vai ser igual a T. Ficou sozinho no segundo membro. Agora eu opero isso aqui e acho o tempo aproximado, tá? Em minutos. Vamos lá? Vamos operar isso aqui na calculadora. Vou usar a calculadora de um celular. Celular simples aqui. Vamos lá. Como eu falei aqui, você tem que abrir um parênteses aqui, ou um colchete, tá? Então vamos lá. Vamos ter o seguinte, ó. Ln, abre um outro parêntese, digita 6 dividido por 15, depois fecha o parênteses e eleva a 12. 6 dividido por 15. E aí fecha o parêntese, eleva a 12, elevado a 12, fecha de novo o parêntese, que é esse outro aqui. Agora, dividido por Ln de 9 sobre 15. Por segurança, eu sempre gosto de abrir parênteses quando eu vou colocar um denominador. Você que escolhe aí. Se a sua calculadora for a 82 ms, ela entende direto, tá? Então, vamos colocar o denominador, que é Ln de 9 sobre 15. Então, Ln 9 dividido por 15. Lembra que já abre aqui o parênteses, quando eu já digito Ln. Fechou. Fecha de novo o parênteses. Beleza. Esse resultado aqui é tudo isso aqui já é o tempo, tá bom? Então, vamos ser felizes então. Vai ser igual a 21,5249, lá vai pedrada. Aproximadamente 21,52, que é o quarto algarismo depois da vírgula, é o quarto. Então, aproximadamente 21,52 minutos após o vinho sair da adega, nós vamos ter essa temperatura de 17 graus para o vinho. Beleza? Mais uma vez com você, professor Isaías Jesus, trazendo uma dúvida aqui de um aluno de Belo Horizonte. Modifiquei a questão um pouco aqui, né? Então, fui direto ao comando da questão. Meia-vida de X substância, obviamente, é aproximadamente 20,48 anos. Considere que no momento do acidente tenha sido liberado no ambiente 32 gramas deste elemento. Utilize a aproximação de centésimos por arredondamento. Isso aqui é importante.
é para usar duas casas depois da vírgula. Se você calcular sem fizer isso, sem respeitar o comando, o que vai acontecer é que o seu resultado vai ser bem diferente do que será o exercício. Então, com N casas, obviamente que vai dar um resultado diferente. Se você usar a calculadora e não aproximar as duas casas respeitando o comando da questão, o resultado não vai bater com a sua atividade aí. Então, respeite o comando da questão que está dizendo para você usar aproximação de centésimos. O que é isso? Duas casas por arredondamento. Então, cada vez que arredondar, duas casas. Para todos os valores obtidos no desenvolvimento da questão e determine em anos o tempo necessário para que 70% de x desapareça. Então, nós temos ali a taxa de variação ali, dq, dt, igual a k vezes q. Né? dq, dt, igual a k vezes q. A gente vai fazer a separação das variáveis. dq sobre q é igual a k vezes dt. E aqui a gente integra ambos os membros para encontrarmos a lei de formação da função, que vai ser ln de q igual a k vezes t mais a constante. Integrei ambos os membros. Ambos a Euler, ou LAE, tá? Nós vamos ter e elevado a ln de q, que dá q. E elevado a ln de k vezes t mais c. A gente pode fragmentar, tá? Já vou deixar claro aqui que esta regra aqui é válida para multiplicação de bases iguais, então eu estou fazendo o retorno dela. E e elevado a c eu vou substituir por uma outra constante. Não vai ser k porque já tem k. Então vou chamar de C1. E aí fica desta forma a sua lei de formação. A partir daqui a gente vai aplicar respeitando os comandos da questão. Ele diz assim: no momento do acidente tenha sido liberado 32 gramas. No momento do acidente significa t igual a zero. Quando t foi zero, a quantidade era de 32 gramas. Então, você vai colocar 32 aqui e 0 no lugar de t. E aí você vai encontrar a constante C1. Bora lá. Ó, 32 igual a C1 vezes Euler elevado a k vezes o tempo, que é 0. Então, aqui eu já tenho o valor do C1. 32 vai ser igual a C1. Porque e elevado a 0, k vezes 0 é 0. E elevado a 0 é 1, vezes C1, C1. Então, C1 vale 32. Retorna lá na lei de formação. Aqui, ó. Q igual a C1, que agora é 32, vezes Euler elevado a KT. Mais um comando da questão, que diz o seguinte: a meia-vida de x é aproximadamente 20,48 anos. A meia-vida significa a metade do que nós temos no início. No início era 32. Com t igual a 0. Então, a metade disso é 16. Então, você vai lá, respeitar o comando da questão, colocar 16. A metade, tá? Se o seu aí for 50, vai ser 25. Se o seu for 19, vai ser 9,5. Tá bom? 16 igual a 32, vezes Euler elevado a KT. Agora, qual que é o tempo para que isso seja metade? No meu caso aqui, 20,48 anos. Beleza, aqui agora a gente encontra a constante k. Então, ao passar o 32 dividindo, vai dar 0,5. Obviamente, que é meia vida. 16 dividido por 32, 0,5. Que é igual a Euler elevado a 20,48 vezes k. Eu vou embutir tanto 0,5 como Euler elevado a 20,48k como argumentos de ln. Então, vamos ter isso aqui que eu estou dizendo. Ó. ln de 0,5 igual a ln de quem? De Euler elevado a 20,48k. Perfeito. Ó, ln de 0,5 você já tem, você opera na calculadora. Agora aqui, ó, ln de Euler elevado a 20,48k é o próprio 20,48k. São regras de decorrências de operações de logaritmos, tá? Então, você tem aqui, ó, ln de 0,5 igual a 20,48k. E aí você encontra o k
fazendo ln de 0,5 dividido por 20,48. Vamos lá. K vai ser igual a ln de 0,5 dividido por 20,48. Ele pediu para aproximar para duas casas, aproximação de centésimo. Então, mesmo que eu obtenha na calculadora, eu vou configurar minha calculadora em duas casas e vou respeitar o comando da questão. Não é para usar a calculadora até o final. Se não tivesse falando nada ali, de aproximação de centésimo, aí sim você utilizaria a calculadora e o que desse lá, obviamente, que quem elaborou a questão iria fazer esse procedimento de colocar o valor relacionado à calculadora lá. Tá? Uma vez um comando dado, siga o comando. Então vamos lá. ln de 0,5. ln de 0,5 vai ser igual a menos 0, com duas casas. Olha o comando. 1, 2, 3, fixar duas casas. Menos 0,69. Então é para usar aqui menos 0,69. Dividido por 20,48. Agora aqui você vai encontrar o valor aproximado e usar duas casas. Vamos lá, dividindo isso daqui por 20,48. Menos 0,03 no meu caso aqui, ó. Já está com duas casas. Eu configurei a calculadora com duas casas. Beleza. Lembrando que isso não é aleatório, é respeitando o comando da questão. Volto a falar. Muita gente acha que vai ser sempre assim. Não. É para usar a calculadora em todos os casos. Só nesse caso que o exercício pediu para comandar para centésimo. Então agora eu tenho K. Eu volto aqui na generalizada, que é Q igual a C1, quem é o C1 já foi 32, vezes OL elevado a K, quem que é o K? Menos 0,03 T. Aí ele diz assim, o último comando da questão. Determina em anos o tempo necessário para que 70% de X desapareça. Se 70% vai desaparecer, é para ficar com 30% de 32. 30% apenas do que tinha no início. Tá? Se for para desaparecer 80%, é para ficar com 20%. Se for para desaparecer 60%, é para ficar com 40%. Agora, quanto que é 30% de 32? É 0,3 vezes 32. E dá 9,6. Então, você coloca 9,6. No seu caso aí, respeito o que está falando aí no seu exercício, aqui eu já continuo. Vou continuar desta forma aqui. 9,6, que é 30% disso, porque 70% desapareceu. Então, vamos continuar. 9,6 dividido por 32. 32 está me explicando que passa dividindo. Então, 9,6 dividido por 32. Dá uma tijolada aqui. 0,30, né, com duas casas. Ele pediu para arredondar para duas casas, lembra? Então, vai ter 0,30 igual a OL elevado a menos 0,03T. Se eu aplicar ln em ambos os membros, vamos ter ln de 0,3, ln de e elevado a qualquer coisa. Então, menos 0,03T. Aqui eu já obtenho T. Né? Vamos trazer para cá. T vai ser igual a ln disso dividido por 0,03 negativo centésimo. Negativo, tá? Então, vamos ter assim, ó. ln de 0,3 dividido por menos 0,03. Vamos fazer isso para a gente encontrar o tempo aproximado? Vamos lá. Ó, ln 0,3 com duas casas, menos 1,20. Dividido por menos 0,03. Então, o tempo aproximado aqui vai ser isso daí. Menos 1,20, ou menos 1,2, dividido por menos 0,03. Deu 40 no meu caso aqui. 40 anos. Hã? No meu exemplo. Você vai seguir o seu exemplo aí e vai encontrar para o seu exemplo. Lembre-se, respeite o comando da questão de configurar em duas casas o seu calculador, ou então na hora que você estiver fazendo a mão, arredondar para duas casas, tá? Considerar duas casas. É isso que você tem que fazer na sua atividade aí, para você também ser feliz. Se você chegou até aqui e você é feliz, se inscreva aí e até a próxima. Valeu!